Então, uma saída que o Salada colocou aí é educação. E a mãe de 24 anos, ela não tem discernimento, tempo, coragem, didática para ensinar uma filha de 9, de 10, o que que é um ato de violência. Então, a primeira grande política pública, Anaí, Salada, é a educação na sala de aula, é a gente pedir que os nossos educadores façam o que a gente não faz. Eu não tive a sorte de ter uma filha, eu tenho dois filhos, mas eu tenho uma esposa que tem uma filha que orientou a minha enteada sobre tudo, sobre todo o comportamento, sobre todo tipo de ameaças, né? Eu, na condição, inclusive, de padrasto, desde da minha origem, nunca andei com uma camisa, sem camisa perto dela, de cueca. Isso tudo acontece no ambiente promíscuo da periferia brasileira. E a primeira prevenção era proibir uma menina de 9 10 anos dormir num quarto com uma mãe e com um padrasto, sabe? Mas isso é uma questão habitacional que envolve o Ministério do Interior, que envolve políticas públicas de habitação, né? Mas e aí está o nosso problema. Agora, de positivo, Salada, eu falei para o Vilela semana passada, eu tive com o Vilela no Rio. Pela primeira vez eu vejo a Erika Hilton e o Nicolas concordarem em algo, né? A direita brasileira e a esquerda brasileira, vários deputados de esquerda bem ativos, de direita, vários também, foram às suas redes sociais condenar essa decisão absurda, desumana, covarde, criminosa desse desembargador, né? Você tem lei, eu não tenho que interpretar nada. Uma menina de 12 anos não tem discernimento para se entregar a um homem. É isso aí. Luana, queria um pouco da tua experiência e do que você tem visto para contribuir aí com o papo. Bom, pessoal, eu acho que eu já previa isso desde o começo do convite, em que nós iríamos estar aqui sem ser um debate. Todos estamos em um grande consenso. Como bem disse o Pimentel, a gente viu unir-se direita e esquerda num país extremamente polarizado, sobre o mesmo assunto. O que eu vejo não é diferente do que vocês possam presumir, né? Na qualidade do meu trabalho, também nas redes sociais, sobre as denúncias que recebo. A gente precisa entender que quando o Código Penal definiu o valor, a idade de consentimento como 14 anos, foi uma idade biopsicológica, tá? Não foi algo, não foi um sorteio, vou sortear aqui uma idade, não, colocaram 14 anos, que ainda assim, sabe, Vilela, é bem curioso, porque os nossos códigos anteriores tinham a idade de consentimento com 16 e 17 anos, e até concordo, prefiro, inclusive, acho 14 anos ainda muito nova, Pô, na claro, minha opinião, também tá? acho. Então, assim, seria, acho que é uma luta que a gente deveria, assim, como resposta a tudo que está acontecendo, e que eu preciso abrir aqui um parênteses para falar o quanto eu me emocionei com essa união e com a força de todos nós para combatermos essas decisões, que depois, se quiser, eu posso comentar tecnicamente sobre elas. Mas assim, ô Vilela, então antigamente a gente tinha uma idade de consentimento maior, embora a gente saiba que vó nossa casava muito nova, tudo era muito novo, que bastava menstruar, já estava se casando. O que a gente precisa ter ideia é que a vítima de violência sexual, ela é maioria, a grande maioria, é uma figura feminina. E é uma figura em que há desequilíbrio. Para eu ter um abuso sexual, tem que ter desequilíbrio, tem que ter assimetria. Então, eu tenho que ter essa relação de hierarquia. E é como a doutora Anaí falou, não tem nada a ver com desejo, o debate aqui não é sobre impulso, atração por tesão, é exatamente essa ideia de poder. Por isso que você vai ver relacionamentos não só com meninas novas, de menos de 14, mas aquela ideia de quanto mais velho, ele vai se interessando pelas mais novas. Isso vai acontecendo dentro da sociedade, porque o abuso sexual não nasce do erotismo, ele nasce de uma noção de hierarquia. E isso vem pelo fato de objetificação de corpo de mulher. Então, é óbvio que quanto menos instruída essa menina, mais obediente, mais subordinada, mais interessante para o abusador. Então, numa sociedade em que a comunicação, uma sociedade em que as informações, elas caminham muito rápido, querendo ou não, quando que eu tenho uma menina
pura, inocente, um pouco menos, né, apresentada aos riscos. Por isso que a gente bate tanto na tecla da educação sexual, não no sentido de ensinar crianças a fazerem sexo, mas no sentido de ensinar a criança a dizer não, a saber o que não é permitido, o que pode e o que não pode. E nesse sentido, você vê que cada vez mais os abusadores vão trabalhar com meninas mais novas. A gente tem registro, eu tenho também alguns dados aqui que são maravilhosos. A gente precisa falar que a ONU colocou como idade de consentimento para casamento 18 anos, no Brasil ainda é 16. A ONU coloca 18 anos e no Brasil ainda meninas, né, a gente vai falar adolescentes e homens podem se casar com 16 com consentimento do pai. A gente precisa falar do boletim de material de abuso infantil de 2004 e 2025, que registrou aqui, eu estou lendo, uma produção e distribuição de material de abuso sexual infantil de 9 casos por dia. São 9 casos por dia de material envolvendo abuso infantil. Sem contar uma sociedade que a gente vive que adora permear essa ideia de mulher inocente, essas fantasias com lolitas. Eu nunca vou achar normal, né, o Vilela? Eu já falava nos outros programas, eu vou falar novamente. Você entrar num sex shop e ter ali fantasia de estudante, tem fantasia de menininha, ter fantasia sexualizada voltada a corpos de crianças, corpos de meninas. Eu já contei o caso do empresário, né, asiático que ficou absolutamente rico vendendo boneca inflável com corpo e aparência de criança. E ele era um pedófilo condenado e ele dizia que isso era para evitar novas casos de pedofilia. Então, existe toda uma sociedade, não é só no Brasil, a gente precisa deixar isso muito claro, em que há uma cultura de objetificação de corpos de mulheres e um atalho, um desejo desassociado, óbvio, para corpos de crianças. Então, todos os dias, o Vilela, e eu acho que todos os colegas aqui, todos nós quatro, sabemos ou lidamos com casos de abusos infantis, com abuso com as crianças, com essa vontade, essas piadas, toda hora isso permeia a nossa sociedade, para onde a gente vai. Então, o cérebro infantil, novinhas, ele se amolda... né? Na música, as novinhas. Exato, as cachorras. Exato, sempre uma sexualização de crianças o tempo todo e que vai assim armazenando no subconsciente. Eu fiz até um vídeo uma vez que eu acho que talvez a doutora Anaí também ela vai atestar. Quando a gente tem uns 14 anos, nós meninas, nós somos levadas a achar que um homem mais velho se interessar pela gente é porque a gente é mais madura do que as nossas outras colegas. Sim. Quando isso não é verdade. A gente acha que a gente é um troféu, que a gente está assim, ó, acima das colegas porque tem um homem maduro interessado pela gente. Na verdade, a gente é uma presa fácil de internalização, de submissão. E a gente precisa falar que crianças, elas vivem a referência de casa. Elas vivem uma referência do que elas têm dentro da casa delas. E por que eu estou falando isso? Porque, como disse o Pimentel, é passado de pai para filho culturas de estupro, culturas dentro daquela família. Eu já contei de casos de atuação não minha, mas de colega, principalmente em alguns estados em que tem uma população mais afastada, em que é completamente normal, né? A frase é: eu plantei o cacho de banana, eu tenho que ser o primeiro a provar. Essa é a frase. Então, onde há perpetuação, o patriarca daquela família, ele tira a virgindade de todas as mulheres. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que também tem uma dinâmica familiar complicadíssima por trás disso e que precisa ser rompida. E o Vilela está certo quando fala que a família tem que ser a primeira a proteger. Mas quando a família não protege, Vilela, o Estado tem que proteger. Se nessa decisão, assim como em outras decisões, a família consentiu, o pai aprovou, a mãe aprovou, a avó aprovou, o papagaio aprovou, todos falharam. Quem não pode aprovar isso é o Estado. Quem não deve aprovar de forma alguma é o Estado. Eu, com 12 anos, se minha mãe falasse que pedra era pão, eu acreditava que pedra era pão. Se com 12 anos a minha mãe falasse que era melhor eu casar com um rapaz,
eu iria casar com ele. É como a doutora Ney falou, não se trata de consentir, se trata só de obedecer. Perfeito. Isso. Doutora, e a parte Olha, psicológica, como que é? então, primeiro que existe uma ruptura em todo o sistema de espera de proteção. A criança, ela se sente desamparada. Isso quando ela entende aquilo como um estupro ou como uma coisa indesejada. Né? Porque o que nós estamos vendo, o que eu tenho notado é que, claro, existe o abuso, mas existe esse abuso travestido de coisa legal. Você entende? A criança, essa menina de 12, 13 anos, ela não, muitas vezes ela não está encarando aquilo como uma violência. Ela pode encarar, como no Irã, que a gente vê as meninas chorando. Você já viu? Já. Você já chegou a ver Já, cena? é Eu triste, chorei é. junto. Me deu desespero de ver aquilo. E os pais, sabe, não sei se aquilo é forçado, se eles são obrigados a aceitar. Eu não sei como é que funciona e também e nem me aprofundo, sabe? Eles recebem dinheiro, né? Pelo dote da criança, né? Então, mas não é muito diferente do que a gente vê, É. né? Porque tem um ganho material. Tem, ou de proteção, ou de Ou validação. simplesmente de não ter aquela despesa mais em casa. Assim, Também. né? Entende? Porque o que a gente vê, por exemplo, uma menina que casa. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.